Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e vamos trabalhar hoje a nossa última aula de sistema muscular, englobando aí todos os sistemas do corpo humano que a gente teve até o momento. Lembrando a você que nós temos mais 3 aulas disponíveis aqui no YouTube e peço para você que está chegando agora, que está pegando esse material para assistir agora, né, que volte lá na primeira aula, que a gente vai falar sobre sistema muscular, falar sobre os tipos de grupos musculares, até a aula de hoje, que vamos falar especificamente sobre a fisiologia da contração muscular, ponto motor e a localização desses pontos motores, falar sobre actina e miosina, que são proteínas específicas das fibras musculares. A gente vai falar sobre fibras musculares, o tipo de fibras musculares, né, qual que é o formato de fibras musculares, e também falar especificamente aí da fadiga muscular, que ocorre, né, após o exercício, após uma atividade física. Bem, desejo a todos uma boa aula, vou finalizar aqui a minha câmera apenas para não carregar ainda mais a apresentação. E peço a vocês que, se porventura apresentar um erro técnico aí, alguma dificuldade no slide, me comunique aqui no chat ou também no meu WhatsApp, que está aqui ao meu lado, tá bom? No meu celular que está aqui ao meu lado. Uma boa aula a todos. Quando falamos, então, da parte de sistema muscular, é fundamental lembrarmos que nós estamos na nossa terceira aula, mas existe bastante conteúdo de sistema muscular, especificamente lembrando que o sistema muscular ele é um dos responsáveis pela parte locomotora, né? Então, o aparelho locomotor, ele se movimenta, ele também realiza a regulação térmica do nosso corpo, né? A regulação de temperatura. O sistema muscular também é responsável, né, por captar energia através do nosso sistema nervoso central. E o sistema muscular, de uma forma geral, ele dá formato ao corpo, né? Então, a gente falou lá sobre o sistema esquelético, falamos sobre o sistema muscular, e ele naturalmente dá formato ao nosso corpo, realizando também uma parte, né, realizando uma função primordial em todo o corpo. Vamos falar sobre princípios da contração muscular, né? Como que ocorre uma contração muscular, baseado aí em teorias, né? Primeiramente, a teoria do deslizamento, que é a mais aceita, ou a teoria de pontes, né? Que há um deslizamento sobre as fibras musculares para que ocorra a contração muscular. Os tipos de fibras musculares, sendo elas tipo 1, tipo 2, né? E a tipo 2A e 2B. E eu vou falar isso para vocês especificamente, né? Mostrar essa diferenciação na prática, né? Então, porque, por exemplo, uma pessoa que realiza uma atividade física intensa, como é o caso de uma maratona, né? Ela fica ali correndo 42 quilômetros, passa quase uma hora correndo, porque ela consegue esse nível, né, de prática e porque existem variações no próprio exercício físico, como é o caso da corrida, de fibras musculares do tipo 2, que elas têm uma contração mais lenta, entretanto, elas se fadigam mais rapidamente. Então, eu vou falar especificamente mostrar essa diferenciação para vocês na prática. Vamos falar sobre ponto motor. Isso é interessante demais aí para que a gente compreenda a utilização de aparelhos de eletroestimulação, entre eles ali o Neurodin, corrente russa, corrente Alce, naturalmente também utilizar alta frequência, para que a gente saiba o deslocamento, o posicionamento que eu tenho que percorrer com esse equipamento, ou ainda, né, a localização específica das placas que vão ser colocadas na eletroestimulação. Quando a gente fala de correntes, né, naturalmente nós temos diversas, e esse é um assunto lá para a eletroterapia, mas tanto no laser como nas correntes que utilizam ali eletricidade, no modo geral, você precisa conhecer e compreender a localização dos músculos e especificamente do ponto motor, para que haja um posicionamento dessas placas. Isso vai interagir naturalmente para que haja ali uma eletroestimulação naquele músculo, ou ainda, né, se for o caso, a contração daquele músculo para facilitar e para melhorar a área
global, né, a área em geral daquela eletroestimulação. A fisiologia da contração muscular, nesse momento a gente vai falar para vocês o funcionamento básico, né, funcionamento básico aí da fisiologia de contração muscular. Só para vocês terem ideia, no famoso livro aí de fisiologia chamado Guyton, nós temos lá praticamente 10 folhas, frente e verso, explicando etapa por etapa a contração muscular, né? Então, a polarização, despolarização das fibras, a entrada de cálcio, a realização da conexão da actina, miosina, tropomiosina, é um assunto bem extenso, bem detalhado, não para por aqui essa aula, mas para que vocês entendam, pelo menos, os fundamentos básicos bioquímicos da contração muscular, a entrada de energia, né, captada lá do sistema nervoso, até a realização prática, né, com a produção. Teve um probleminha no áudio aqui. Vamos lá. Então, a fisiologia da contração muscular, falando sobre diversas estruturas que nós temos em nível microscópico, né, como o sarcômero, actina, miosina, tropomiosina, e entender e compreender um pouco mais da contração muscular e o resultado da contração muscular e do exercício, que é naturalmente a fadiga muscular. Por isso que quando a gente vai atender um cliente, uma paciente, é recomendado que tenha ali uma etapa de espera, né? Não posso fazer eletroestimulação 2 dias seguidos, de acordo com alguns protocolos, eu tenho que obedecer um tempo de espera para que não haja ali uma fadiga muscular e para que as fibras elas consigam se recuperar naturalmente, né? Somente com o repouso elas já vão conseguir se recuperar naturalmente. E falando então dessa aula de hoje também, ontem nós fizemos essa alusão, hoje também eu vou lembrar para vocês aí que nós iniciamos o Outubro Rosa, né? Então, uma campanha que trabalha com a prevenção de diversas doenças, né, especificamente ligadas aí ao sexo feminino, né, e a prevenção do câncer de mama e do câncer de colo de útero também. Então, quando a gente lembrar aí da cor rosa, né, o Senac ele tem como a função social realizar essa prática de lembrar aí, comemorar o Outubro Rosa, que na verdade é mais uma celebração para que todos recordem, né, e estimulem os seus familiares, parceiras, amigas a realizar os exames de prevenção. Falando, então, do princípio da contração muscular, vamos lembrar especificamente que os músculos, eles são unidades contráteis, né? Eles são especializados em realizar contrações. No caso, né, a contração muscular, ela é exatamente realizada em uma propriedade chamada sarcômero, né? Nós falamos sobre músculo, falamos sobre bíceps, né? Falamos sobre as suas estruturas macroscópicas, né? Epimísio, perimísio, endomísio, e no seu prolongamento, né, mais microscópico, haverá ali o que a gente chama de proteínas estruturais contraídas, né, ou ainda proteínas estruturais relaxadas. Essas proteínas, elas são diversas, mas as mais famosas, as mais reconhecidas, são chamadas aí de actina e miosina, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à frente, mas para compreender que existem essas proteínas e elas servem basicamente para que exista uma contração ou um relaxamento das suas estruturas. Todas as estruturas responsáveis pelos movimentos, elas são chamadas, né, elas podem ser executadas durante toda ou qualquer atividade motora. Então, ao pegar o celular, a pegar uma caneta, ao segurar ali um copo de água, nós estamos realizando uma contração muscular. Eu não preciso necessariamente estar numa academia para que eu tenha uma contração muscular. E, naturalmente, quando a gente fala sobre a contração muscular,
muita gente associa a atividade física, né? Obviamente que existe contração muscular na atividade física, mas como um mecanismo de aceleramento, né, de aceleração para que uma hipertrofia, que nós falamos na aula anterior. Na contração das fibras musculares, né, principalmente nas esqueléticas, que são 70% do corpo são contrações das fibras musculares esqueléticas do nosso corpo, né, o músculo esquelético estriado, ocorre um encurtamento do sarcômero, né, que é essa estrutura que nós estamos vendo aqui num menor círculo, né, numa região mais em volta de um círculo, né, como se fosse uma cor avermelhada e roseada, né? Nesse sarcômero, os filamentos da actina eles vão deslizar sobre a miosina, realizando ali basicamente o deslizamento, né? Então é o que a gente chama ali de teoria do deslizamento, ou ainda também como chamado em alguns livros de teoria de pontes. Esse filamento da actina deslizar sobre a miosina ocorre porque existem pontos de união, tanto na actina como na miosina, que vão formar uma ação actomomiosina. Né? E esse actomomiosina é o que a gente reconhece aí de contração muscular. Então, a contração muscular é basicamente um processo fisiológico, característico das fibras musculares, que correspondem à capacidade de gerar tensão do músculo. Né? Então, quando a gente fala de fibras musculares, elas vão realizar essa prática de deslizamento da actina sobre a miosina, mantendo seus comprimentos originais, né, durante a contração, e depois eles vão se relaxar, produzindo ali o relaxamento naturalmente. Então, é uma prática que ocorre desde o início ali, desde quando a gente começa a realizar pequenos gestos, né, no nosso desenvolvimento neuropsicomotor, principalmente quando a gente já começa a tentar levantar, né, uma criança, por exemplo, ela tem em grande parte ali do seu corpo, um bebê, né, ela tem grande parte do seu corpo, umas partes de musculatura flácida, mas ao longo da vida vai desenvolvendo uma contratura, né, um músculo contrátil, e se tornando basicamente ali os músculos mais sadios e naturalmente mais próprios para realizar a contração muscular. Então, falando de princípios da contração muscular, vamos lembrar dessa actina e miosina que a gente vai ver um pouco mais à frente. Lembrar que para que ocorra um movimento, né, como é o caso de alavanca ali do bíceps, existe necessidade de ter um ponto móvel e ponto fixo, que a gente falou isso na primeira aula, né? Por exemplo, o antebraço é a ponte é o eixo de movimentação, enquanto o húmero, né, juntamente com o ombro ali, é o ponto fixo. Né? Então, para que haja essa movimentação, biomecanicamente falando, eu preciso ter um movimento para que exista uma contração muscular. Em grande parte do dia, nosso músculo ele permanece relaxado, né, principalmente o músculo esquelético, mas quando a gente vai falar de ficar em pé, de ficar sentado, e até para deitar, eu preciso que haja contrações de alguns músculos esqueléticos. Os músculos lisos, né, que são grande parte dos nossos órgãos, né, principalmente dos aparelhos digestórios, eles funcionam mesmo sem a nossa exigência, sem a nossa solicitação, e ainda, né, nós temos o músculo cardíaco, que ele é estriado cardíaco, que ele tem ali um impulso elétrico, um estímulo elétrico, para que haja os batimentos cardíacos, né? Então, ele consegue trabalhar naturalmente sem se cansar, né? Sem entrar em fadiga, para que haja um bombeamento do sangue por todo o nosso corpo. Falando ainda da contração muscular, existem dois tipos de contração muscular, né? A isotônica e a isométrica. Quando a gente fala sobre contração muscular, naturalmente, para quem já fez alguma atividade física, isso praticamente parece algo banal, algo simples, né? Simplório. Mas tanto na isotonia e na isometria, existe a necessidade de compreender o encurtamento dessas fibras musculares. Então, a contração muscular ela vai corresponder a um encurtamento das fibras musculares como resposta a um estímulo nervoso.
Algumas pessoas que têm, por exemplo, alguma sequela de acidente vascular encefálico, o famoso AVE, né, o AVC, ela pode perder a interação da musculatura com o estímulo nervoso, por isso que ela não consegue, né, ela tem ali como padrão uma marcha mais espaçada, uma musculatura que não realiza contração muscular, e naturalmente ela precisa receber estímulos para que ela consiga uma reabilitação. E quando a gente fala de um indivíduo sadio, que não teve nenhuma sequela de derrame ou nenhuma alteração no seu sistema de estímulo nervoso, haverá, né, preservado as suas fibras musculares. Então, elas conseguem receber estímulos tanto de encurtamento das fibras como de relaxamento das fibras. E esses tipos de contração, elas vão ser divididas em isotônica e isométrica. Vamos começar aqui pela explicação da isotônica, que ela vai se subdividir em mais duas áreas, a concêntrica e a excêntrica. Né? Então, quando a gente fala da isotônica, o músculo encurta. Então, o músculo ele vai contrair, realizando uma ação concêntrica. E quando o músculo ele é alongado, ele vai realizar uma ação de extensão, né, tornando então um músculo uma ação excêntrica da contração isotônica. Então, só para a gente memorizar, a isotônica é dividida entre concêntrica e excêntrica. Quando é concêntrica, ela se contrai, e excêntrica, ela estende. E nós temos, por sua vez, a contração isométrica, que ela é chamada também de contração livre, contração resistida ou cocontração, né? Existe ali uma palavrinha, né? O cocontração, que é uma contração associada ali com o auxiliar. Existe o comprimento do músculo, né? Durante a contração isométrica, né? O comprimento do músculo, ele permanece inalterado, né? Então, pelo simples fato de você segurar um objeto mais leve, por exemplo, uma caneta, existe uma contração isométrica. Você tem uma carga inferior à sua potência de força, né? Então, quando eu vou na academia e faço lá um exercício com bíceps, né, segurando um peso de 8, 10 quilos, eu estou realizando uma contração isotônica contra a gravidade, né, com um peso auxiliar. Já no caso da contração isométrica, pelo simples fato de você pegar um objeto que não tenha um peso um peso elevado, né, um peso regular, aí um peso que você naturalmente consegue movimentar. Aqui, por exemplo, eu estou com a mão no mouse, eu estou com um membro superior em contração isométrica, né? Quando eu realizo uma força, eu tenho leve contração isotônica, mas baseado aí, geralmente está associado ao uso de pesos associado a cargas que elas podem ser progressivas para que eu consiga a hipertonia, né? A hipertrofia, desculpem. Quando a gente fala, então, da diferença da contração isotônica e isométrica, né, eu tenho diversas formas de trabalhar a contração muscular e ainda ganhos de força de acordo com a necessidade daquele indivíduo. Por sua vez, né, a contração isométrica, percebam aí que a contração ela não provoca um movimento, ou seja, deslocamento articular. Então, quando eu falei para vocês que a isométrica, ela passa ali por basicamente o músculo exercer o seu trabalho de forma estática. Você segurar uma garrafinha de água, uma xícara de café, você segurar objetos que não tenham tensão máxima, né, não aumentem a tensão máxima do músculo e também não exerçam ali um peso relativo, né, contra a gravidade. A gente está vendo aqui uma imagem, né, de um músculo em uma postura estática, não há movimento dos ossos, portanto, não há deslocamento articular, não há deslocamento do ponto de fixação, não há deslocamento do eixo móvel e do eixo fixo, né, em relação ao antebraço e o braço, né, e naturalmente, mas existe uma contração daquele músculo. A contração isométrica a gente vai encontrar geralmente em músculos menores, né, em músculos da face, por exemplo, que elas são estimuladas geralmente através do nosso sistema nervoso central,
né, geralmente associado a reações de sorrir, né, reações de você abrir e fechar a boca, e naturalmente essas contrações isométricas, elas não exercem um trabalho dinâmico dos músculos. O trabalho dos músculos será basicamente estático. Já a isotonia, conforme a gente falou na aula, nos slides anteriores, ela é dividida em concêntrica e excêntrica, né? Então, a isotonia ela é conhecida como contração dinâmica. A, a isotonia, né, ou isotônica, ela é a contração muscular onde provoca-se um movimento. Então, ao se deslocar, ao se movimentar, ao andar, a caminhar, ao correr, você está provocando ali uma contração muscular isotônica. Há uma alteração de comprimento do músculo, né, sem necessariamente alterar a sua tensão máxima, né, sem chegar na sua tensão máxima, dependendo, obviamente, da carga que você está utilizando. E se você está, por exemplo, realizando uma atividade física, você tem movimentação articular, então, naturalmente, você realiza uma contração muscular isotônica. Possui um alto consumo calórico do corpo, né? Por isso que a gente necessita antes de algum treino, realizar ali uma alimentação, após um treino, realizar uma alimentação leve. E como a gente fala de ser um alto consumo, necessariamente eu tenho ali a necessidade de ter carboidratos, proteínas, lipídios, para abastecer, vamos falar assim, toda a minha energia, né? E, consequentemente, do músculo. Caso eu não tenha essa alimentação, o corpo ele é inteligente do jeito que vai conseguir retirar de fontes de energias específicas, né, especificamente aí a gordura. Então, o exercício isotônico ele acaba auxiliando, por exemplo, né, para que haja ali um alto consumo calórico, né, e naturalmente ali uma perda de massa gordurosa do nosso corpo, né? Então, o exercício isotônico ele ajuda ali a gente a chegar no nível de emagrecimento necessário e aumentar a hipertonia, né, o aumento da massa muscular, ou chamada de massa magra também. Por sua vez, né, entretanto, ele possui ali um alto consumo calórico e geralmente é de rápida duração. Então, quando a gente fala da isotonia, ela vai se dividir em concêntrica e excêntrica, e eu vou explicar isso melhor para vocês. A concêntrica, né, percebam ali que existe a necessidade de flexão, né, então existe a necessidade de concentrar o músculo, né, contrair o músculo, e ao realizar o movimento, o músculo aproxima as suas inserções distais e proximais, provocando ali o que a gente chama de encurtamento ou ainda a tensão muscular. Percebam que o músculo, ele no momento da contração, ele diminui de tamanho, né? Durante a flexão, ele diminui de tamanho. Então, a concêntrica é a concentração do músculo, a flexão, a contração muscular, especificamente. E quando a gente fala da excêntrica, ao realizar o movimento, o músculo ele necessita alongar-se para que ele consiga aumentar as suas fibras musculares através da hipertrofia muscular. E falando especificamente da excêntrica, quando a gente realiza o movimento, ao alongar-se, as inserções se afastam. Tanto a inserção proximal e a inserção distal do músculo vão se afastar do seu ponto de concentração, provocando o aumento do comprimento. Então, a única forma que a gente consegue realizar a ação concêntrica e excêntrica é através da movimentação, afastamento das suas inserções, através do deslocamento articular. E a excêntrica, por sua vez, ela estende o músculo, ela aumenta o músculo de tamanho, por isso que ela é chamada aí de extensão. Então, vamos memorizar que a concêntrica é a concentração, a flexão do músculo, e a excêntrica, como o próprio início ali da palavra, né, excêntrica, ela provoca a extensão, né, prolongando ali, aumentando de tamanho o seu músculo. Através dessa concentração, né, de excêntrica e concêntrica, né, concêntrica e excêntrica, a gente consegue aumentar ali, provocar a hipertonia, né, a hipertrofia muscular, é o aumento do tônus muscular. Já as células, né, as características do tecido musculares, a gente tem que lembrar que as células do tecido muscular, elas são alongadas, a gente viu isso na aula anterior, que as fibras musculares, elas são alongadas, como se fossem ali pequenos filamentos, né, de
de músculo que ficam localizados um ao lado do outro, como se fosse, por exemplo, fios de uma camiseta, fios aí de um tecido, que elas vão se unir para realizar ali a sua contração e relaxamento. Então, as especializações desses tecidos musculares, né, são chamados de fibras musculares ou ainda miócitos. A concentração, né, as características da concentração dos miócitos são a reunião de partículas, né, basicamente ali de partículas de proteínas contráteis, principalmente, né, a quitina e miosina, como se fosse ali basicamente uma dependendo da outra para que ocorra a contração muscular. E as características do tecido muscular vão se relacionar basicamente com a locomoção, ou seja, o movimento, seja ele um deslocamento curto, né, um simples caminhar, como uma corrida, ou o simples fato de andar. E ainda nós temos a necessidade de contração dos órgãos do sistema digestório através dos tecidos lisos, do coração através do tecido estriado cardíaco e especificamente das artérias também, para que ocorra ali a movimentação desses tecidos. Então, a característica do tecido muscular é que elas são contráteis, elas realizam a capacidade de contração e relaxamento dos músculos ou dos órgãos, e ainda necessitando ali a compreensão para que haja a movimentação dos movimentos peristálticos do aparelho digestor, do aparelho digestivo, o batimento cardíaco, no caso do coração, e também na movimentação dos líquidos que nós temos permeando ali, circulando, né, todo o nosso corpo, através das artérias, por exemplo, né, das veias e artérias. Através dessa contração e relaxamento ocorre o resultado de um estímulo nervoso. Então, nesse momento, quando tem a contração e o relaxamento, existe a liberação de várias reações químicas, onde é produzida a energia. É por isso que quando a pessoa realiza uma atividade física, uma prática de atividade física, existe um aumento da temperatura corporal, né? Isso é padrão, né? Isso é uma prática que ocorre com o nosso corpo, porque existe uma liberação de diversos componentes químicos, né? Os mais famosos aí é o que a gente chama de cálcio e potássio, através de uma liberação celular, a nível celular. Então, essa liberação de energia, né, que ela vai ser, em resumo, né, ela vai ser fonte de movimentação para que ocorra a contração e o relaxamento, pode produzir, por exemplo, um aumento de temperatura. É por isso que a gente precisa observar a pele da nossa paciente, do nosso cliente, para ver se não há um aumento de temperatura, para ver se não há aumento de edema, né? Não existe ali uma presença de líquido intersticial, né, entre as células, não existe ali uma substância, né, intersticial entre as células produzindo um edema, ou ainda, né, situações que a pessoa reclama de dores naquela localização. Então, antes de iniciar toda e qualquer manobra, iniciar todo e qualquer uso de eletroterapia especificamente, né, como é o caso aí de restrições que são impostas, né, para o uso da eletroterapia, né, próximo aos olhos, pessoas com câncer, pessoas que acabaram de realizar uma cirurgia, por exemplo, não se deve utilizar a eletroestimulação, né, somente após um determinado período, né, dependendo do caso da cirurgia, para que não haja ali um aquecimento daquela região, prejudicando o trabalho que foi feito pelo cirurgião, né, e pelo profissional, principalmente se o cirurgião plástico, se for o caso. Quando o músculo é estimulado, ocorre a liberação de cálcio para o citoplasma da célula, né? Então, quando a gente vai lá a nível celular, o citoplasma ele recebe o cálcio, esse mesmo cálcio ele impulsiona que a célula consiga ali a energia, liberando uma reação química, né? Então, isso é chamado ali de interação do citoplasma, né, com a sua célula, especificamente recebendo, absorvendo o cálcio e liberando o potássio para que ocorra a contração muscular. As fibras musculares vão deslizar uma sobre a outra, produzindo um movimento síncrono, né, sincronizado, caracterizando aí a contração muscular. Então, as fibras musculares elas deslizam uma sobre a outra para que ocorra a contração muscular.
Quando acaba esse estímulo, o cálcio retorna para dentro do citoplasma e as fibras musculares elas se separam, promovendo o relaxamento muscular. Estou mostrando para vocês aqui à esquerda, né, o músculo, as fibras musculares, a região do sarcômero, as miofibrilas e, por sua vez, internamente a actina e miosina, que são as proteínas que vão realizar a contração e relaxamento muscular. Quando acaba a necessidade de contração, existe uma liberação instantânea, né, do cálcio e a entrada do potássio novamente para a célula, produzindo ali uma sensação de relaxamento. Obviamente que existem outros diversos fatores ali, principalmente relacionados ao sistema endócrino, que vão produzir a sensação de relaxamento, né? Por exemplo, a endorfina, né, que vai criar uma sensação de prazer, uma sensação de uma sensação agradável para todo o corpo, e o músculo ele vai se relaxar. Quando nós falamos ainda sobre o tecido muscular interagindo com a parte endócrina, com os hormônios especificamente, né, esse evento, né, de contração muscular pode produzir ainda, né, acetilcolina, né, que é uma adrenalina do nosso corpo. Então ele vai aumentar rapidamente, né, e vai produzir ali uma contração muscular mais rápida, né? Então, por isso que a gente associa também que após a prática de um exercício físico, haverá a liberação de um hormônio que ele vai se comunicar com o sistema nervoso, né, vai transportar através das células ali esse hormônio do bem-estar. Essa endorfina, né, além dela, né, nós temos a adrenalina, temos a encefalina, todos esses hormônios, eles auxiliam, né, basicamente ali a ocitocina, dopamina, serotonina, elas vão auxiliar, como por exemplo, atividade física, né, o corpo vai entrar em estresse e naturalmente vai ter um relaxamento. Então, a pessoa que realiza uma prática de atividade física, ela consegue dormir melhor à noite. Podem associar também, se o corpo ele tem uma dificuldade em desligar, né, em conseguir o relaxamento pleno, ele vai produzir a ocitocina, e ela pode interferir tanto no humor, como também em situações de insônia, por exemplo. Então, quando a gente fala do tecido muscular, ele interage diretamente com o sistema endócrino. E vocês estão observando, né, que nessa imagem aqui, nós temos o sarcômero, e internamente, né, dentro do sarcômero, que vai ser a bainha de proteção das miofibrilas, haverá ali a actina e miosina. A gente teria que falar aqui para vocês sobre banda T, banda Z, banda M, banda H, que são proteínas também do músculo, mas eu vou focar especificamente na actina e miosina. Vocês estão vendo o sarcômero, né, através do músculo relaxado, então existe ali uma separação da actina mais à esquerda e miosina mais centralizada. Já quando existe uma contração muscular, tanto as proteínas actina e miosina, elas se concentram mais ao centro do sarcômero, né? Então, haverá contração muscular. Essa contração muscular, ela pode durar alguns minutos, né, alguns segundos rapidamente, ou até alguns minutos, né, como é o caso de uma contratura muscular. A gente comentou ontem sobre a cãibra, por exemplo, que é uma prática muito usual, principalmente após a fadiga do músculo. Então, o indivíduo que está realizando uma atividade física, se porventura ele apresentar a famosa cãibra, né, a contratura muscular, ele vai apresentar naturalmente uma dor, porque essa cãibra ela é uma produção involuntária que não permite a passagem de fluxo, né, sanguíneo naquela área. Ela, naturalmente, através da contração muscular, ela vai impedir o movimento, né? Eu não consigo pôr o pé no chão direito, eu não consigo me locomover por causa dessa cãibra, especificamente ali na musculatura do tríceps sural, né? Os dois gastrocnêmios e o sóleo, né? Eu comentei isso na aula de ontem, mas esqueci de falar para vocês que o gastrocnêmio também é chamado de músculos gêmeos, porque eles são semelhantes, e naturalmente na contração muscular haverá uma aproximação,
né, da actina e miosina dentro do sarcômero. Então, quando a gente fala sobre as características desse tecido muscular, eu preciso compreender essa relação da contração muscular. A contração muscular é um processo que envolve diversas proteínas celulares e um sistema próprio de produção de energia. Essa produção de energia ela é chamada de adenosina trifosfato, ou se a gente basicamente aí quiser chamar ela por apelido, vamos chamar de ATP, né? A de adenosina, tri de 3, né? E fosfato, né? Na verdade ele seria com F, mas vem ali da linguagem grega, né? Então é fosfato, né? Através de basicamente do fósforo, né? Que nós temos de uma proteína celular também. E a teoria do deslizamento vai produzir o que vocês estão vendo aí à esquerda, né, um músculo relaxado, e à sua direita um músculo contraído. Então, através da interação desse deslizamento, haverá o que nós chamamos aí de contração muscular. Vocês estão observando aqui uma imagem de um sarcômero, né, especificamente das fibras da actina e miosina, quando elas estão em relaxamento, né, as fibras elas estão mais distantes, e quando há uma contração, as fibras elas vão se aproximar, né, a nível celular mais próximas, produzindo ali a proteína da contração muscular, que são a actina e miosina. Contração muscular ela ocorre em 3 etapas, né? Eu vou explicar cada uma para vocês, especificamente mais na fisiologia da contração muscular, lá no final da aula, mas primeiramente eu preciso de um estímulo nervoso. Esse estímulo ele ocorre através de um potencial de ação da junção neuromuscular, ou seja, o sistema nervoso ele realiza um estímulo, né? O neurônio vai informar o neurônio motor, que por sua vez vai informar toda a cadeia que nós temos ali de raízes nervosas. As raízes nervosas elas vão informar o músculo que o meu sistema nervoso central necessita de uma contração muscular. Então, quando eu preciso realizar uma prática física, né, uma atividade física, eu realizo basicamente uma interação do meu sistema muscular com o meu sistema nervoso. E através dessa potencial de ação, né, ele ocorre na junção neuromuscular, que a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente, que é também chamada de mil neural, ou ainda ponte neural, né, ou ponto motor, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. As proteínas que vão realizar a contração muscular é a interação da actina e miosina, ou interação AM, né, que é basicamente a interação da actina e miosina, realizando a contração muscular. E por último, né, vai produzir a energia ou o metabolismo, ou ainda a hidrólise de ATP, adenosina trifosfato. A hidrólise, né, que a gente é uma palavra que a gente não usa habitualmente, basicamente ali é a decomposição, né, de líquido ou a decomposição de alguma matéria que nós temos, no caso aqui da energia, para que haja ali a liberação de energia do nosso corpo. Por isso que quando a gente realiza uma prática física, o nosso corpo fica mais avermelhado, né? As pessoas ficam mais plactopênicas, né? Aumentam ali a concentração de hemoglobina dentro das células. Naturalmente, essa formação de energia, né, haverá ali uma queima, né, e essa queima vai produzir também um efeito, né, que ela é exudativo, né, ou oxidativo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, quando a gente for ver as fibras musculares. Mas a concentração da energia, a formação da energia pode produzir, né, alguns ácidos para o nosso corpo, né, para a nossa musculatura, entre eles ali o ácido lático, né, que é um ácido que pode produzir, inclusive, dores das nossas células musculares. Então, quando a gente estuda a contração muscular, eu preciso compreender, no panorama geral, desse metabolismo, né, e saber, por exemplo, que o ácido lático, ele em alguns casos, ele pode se desenvolver naquela musculatura, produzindo dor, né? Por isso que a gente faz primeiro dia de academia, a gente fica com dor, segundo dia a gente fica com dor, até o nosso corpo entrar num ponto de adaptação. E aí, quando a gente se adapta àquela dor, se adapta àquele exercício,
o prudente, né, o que deve acontecer é aumentar de maneira progressiva aquela carga, né? Então, no caso de um agachamento, no caso de um supino, eu me adequei ali a 10 quilos, eu vou subir para 12, eu vou subir para 15, de acordo com a prática de um profissional de educação física, por exemplo. Propriedades fisiológicas do tecido muscular, elas são divididas em 4 partes. Primeiramente, a contratilidade, né, que é a capacidade de se encurtar, de realizar a contração. O tecido muscular, ele também vai ser excitável, né, ou ainda ele pode ser chamado de irritável, né, então a capacidade de responder a estimular, a receber e responder um estímulo. Essa excitabilidade ou irritabilidade, ela vai ajudar a gente, por exemplo, em situações bem determinadas do nosso dia a dia, né? Eu estou ali andando, eu vou pisar em um prego, em um objeto pontiagudo. Obviamente que há uma interação em toda a parte do nosso sistema tegumentar, né? Que ele é vascularizado, ele recebe estímulo, né, um objeto pontiagudo, então a pessoa tem que tirar ali através de um arco reflexo o pé aquele objeto pontiagudo, ou ainda quando ele vai ter contato com algo muito quente ou muito frio. Então, através da eletroterapia, por exemplo, você deve constantemente questionar a sua cliente se ela está sentindo aquele choque, se está muito forte, para que exista, né, uma relação com essa excitabilidade e que esse estímulo está sendo respeitado. Se, porventura, esse estímulo não for respeitado, pode acontecer situações de queimadura. Afinal de contas, a eletricidade, né, ela é um tipo de energia, e energia ela vai queimar, assim como todas as energias físicas, né, tanto o calor como o frio. Então, essa excitabilidade ou irritabilidade é uma forma do tecido muscular deixar o corpo atento, né, a qualquer alteração com o ambiente externo. Então, você está usando ali um aparelho de corrente, e essa corrente ela pode produzir uma queimadura. Por isso que é fundamental conversar com a paciente, explicar os procedimentos e que ela informe, né, qualquer alteração na pele ou no estímulo, se o estímulo estiver muito forte. Não significa que quanto maior a potência, o resultado vai ser melhor. Né? Significa que quanto maior a potência, o músculo pode começar a apresentar características de excitabilidade ou de irritabilidade a ponto de produzir dor, e a dor não é benéfica ao processo de saúde. E nós temos também a extensibilidade, que é a capacidade de se estirar, de alongar. Né? A extensibilidade ela vai trabalhar em conjunto, né, com as proteínas que nós temos na pele, entre elas o colágeno, né, de aumentar ali juntamente com a elasticidade e poder ali produzir, né, uma extensibilidade daquela pele. Né? Então, a extensibilidade ela vai ocorrer mais dentro da propriedade fisiológicas das proteínas, né, do tecido muscular, que produzem, né, basicamente ali a contração e relaxamento do músculo. E aí sim, né, juntamente com a elasticidade, ela consegue retornar à sua forma original após a contração e o estiramento, né, ou relaxamento. Então, quando a gente observa, né, as propriedades fisiológicas do tecido muscular, assim como eles realizam contração e relaxamento, realiza movimento, realiza a termorregulação da temperatura corporal, haverá ainda a contratilidade, né, ou a capacidade de se contrair, a excitabilidade ou irritabilidade, né, o músculo informa se tem algum objeto pontiagudo ou um objeto quente, né, em conjunto com a pele, para que não haja queimaduras. Existe a extensibilidade do tecido muscular, ele pode aumentar de tamanho, né, e ele volta ao seu tamanho original através das características de elasticidade daquele músculo. Só para a gente recapitular, né, nós temos os músculos esqueléticos, lisos e cardíacos, a gente já viu isso lá na primeira aula, mas o músculo esquelético ele é chamado de músculo esquelético estriado, ele forma a maior parte do corpo para tracionar os ossos ali dos movimentos voluntários,
representando, em média, 70% do nosso corpo. O músculo liso dispõe ali basicamente de camadas que dentro dos órgãos, né, e a formação de tecidos para que haja ali a formação de órgãos, né, o tecido muscular, o tecido liso, desculpem, especificamente nos órgãos, e sendo que o que vale ali é 20% do nosso corpo. E apenas 10% do nosso corpo, o coração, artérias e veias, que tem a capacidade de bombear o sangue para todo o corpo, né? Então, exclusivamente no coração, o músculo estriado cardíaco. A gente precisa compreender isso porque cada característica desse músculo esquelético, cardíaco ou liso, eles vão apresentar a sua atividade, né? Então, o tipo de músculo vai influenciar basicamente na atividade das células musculares. Percebam que aqui o músculo esquelético, ele apresenta através de um corte transversal ali, é feito ali através de um estudo de uma lâmina de histologia. O músculo esquelético vai apresentar uma contração forte, ou seja, ele é vigorosa, ela consegue manter o indivíduo em pé, ele consegue realizar uma contração muscular. Através dessa contração muscular haverá ali uma contração rápida e descontínua, tá? Ela não permanece por muito tempo, né? A gente precisa relaxar, porque senão começa a produzir dor, e ela é voluntária. Então, o meu sistema nervoso central precisa informar um músculo que eu preciso contrair para manter um peso, para segurar um objeto. Então, tanto na movimentação, no exercício físico, haverá ali um estímulo da musculatura esquelética, através de uma contração forte, rápida, descontínua e voluntária. Já o músculo cardíaco, ele é uma contração forte, então eles são semelhantes, por isso que eles têm ali na sua estrutura histológica núcleos, e esses núcleos, em sua volta ali, eles vão apresentar estrias, né? Por isso que eles são chamados de músculos estriados cardíaco e músculo estriado esquelético. Ela também é rápida, né? Então ela tem uma capacidade de ser semelhante, né, nesse sentido com o músculo esquelético, né? O coração ele bate rápido, as artérias e veias elas têm um fluxo rápido, por isso que a gente consegue palpar a artéria radial aqui, nós conseguimos sentir o pulso daquele indivíduo, ou lá na carótida também, né? O pulso próximo à região do pescoço, ali na região carótida, na axilar, na umbilical, na pedial, lá nos pés, a gente bem, e na inguinal nós conseguimos pegar, né, juntamente com a femoral, pegar ali a contração, né, desse batimento dessas artérias e veias. E ainda, né, nós temos que lembrar que ela ocorre de maneira contínua, então, diferentemente do esquelético, ela ocorre de maneira contínua, porque existe no músculo cardíaco uma estimulação direta que ela não para de funcionar, tá bem? E isso ocorre de modo involuntário. Eu não preciso pedir para o meu coração, olha, começa a bater agora, porque eu estou passando por uma situação de perigo. Começa a bombear sangue mais rápido, porque eu vou necessitar de mais estímulo no músculo esquelético para correr. Então, o músculo cardíaco, ele realiza uma contração, né, forte, rápida, contínua e involuntária. E, por sua vez, nós temos a musculatura lisa, né, que nós temos ali discos intercalares, né, bem semelhante ao músculo cardíaco, entretanto, a sua atividade é totalmente distinta. Ela tem uma contração fraca e lenta e ocorre de modo involuntário. No caso da musculatura lisa, ela ocorre de modo involuntário porque a gente acaba de se alimentar e não pede para o esôfago começar a realizar movimentos peristálticos aí para a gente deglutir, para a gente receber um alimento, né, conseguir engolir um alimento. Eu não peço para o estômago começar a fazer digestão, ele faz isso por um mecanismo próprio do sistema digestório. O intestino delgado, o intestino liso, né, o intestino grosso, ele realiza essa movimentação de modo involuntário, assim como também o pulmão, assim como todos os órgãos do nosso corpo. E naturalmente é uma contração fraca, ela não é palpável, né? Ninguém vai lá na boca do estômago e consegue pegar a pulsação daquele estômago. Ele tem uma contração fraca,
lenta e que ocorre de modo involuntário. Então, só para a gente lembrar, basicamente, a localização e disposição de cada músculo, né? O músculo esquelético, estriado esquelético, vai estar localizado 70% nos nossos músculos do nosso corpo. No coração, o tecido muscular estriado cardíaco, apenas 10%, né? Juntamente com algumas artérias e veias. E também nós temos ali o músculo do tecido muscular liso, especificamente nos órgãos do corpo, que vão realizar um trabalho involuntário de contração lenta. Já as fibras musculares, né, elas estão dispostas em todo o corpo, mas eu preciso entender que alguns músculos, né, alguns tecidos musculares, eles vão ter predominância dessas fibras musculares. Quando eu falo em fibra muscular, eu tenho o tipo 1, né, que ela vai ser predominantemente vermelha, né, que são fibras aeróbicas, né, que vão necessitar de oxigênio. A produção ela é lenta e ela demora-se para fadigar, né, ela demora ali para cansar essa musculatura vermelha, porque ela tem uma produção lenta de energia, ela necessita de oxigênio, ela necessita de energia derivado do processo de metabolismo, e ela demora para se fadigar. A gente vai encontrar essas fibras vermelhas especificamente na região dos olhos, né? A gente pode ficar piscando várias vezes, a musculatura da boca a gente pode ficar falando de uma maneira mais rápida, apesar que ela é predominantemente com tecido muscular esquelético, mas a fibra do tipo muscular, do tipo 1, né, o chamado de fibra vermelha, ela tem muitas mitocôndrias e ela é extremamente vascularizada, ela tem muitos vasos sanguíneos. Então, a fibra muscular, quando a gente estuda a localização dessas fibras, é comum a gente associar as fibras que elas são mais vascularizadas. E a massa muscular do corpo humano, ela é composta, né, por dois tipos de fibras, a fibra vermelha e a fibra branca. A fibra vermelha, né, ela é de contração lenta, ela tem uma produção lenta. Já a fibra branca, ela tem uma produção rápida de energia e uma contração rápida também. Então, quando a gente fala dessa relação, né, dessas fibras musculares, elas são subdivididas, né, em células do músculo, que elas vão ser agrupadas ali a todo o corpo, produzindo flexibilidade, produzindo contração, produzindo estiramento, né, e basicamente vão ser dispostas ali em todo o corpo. Nós temos diferenças básicas entre elas, né? Vamos falar da fibra muscular branca, que ela é chamada do tipo 2, que ela vai ser subdividida em 2A e 2B, né? E essas fibras, elas vão influenciar diretamente na resistência do nosso corpo, então elas são anaeróbicas, elas necessitam de uma outra via de oxigênio, né, de captação. Entretanto, ela é rápida, ela consegue se ter uma produção rápida de energia, né? Entretanto, ela se fadiga rapidamente. Né? Então, eu estou mostrando um exemplo para vocês aqui, ó, de um corredor, né, que percorre uma longa distância. Ele tem um misto, né, de fibras. Ele tem tanto fibra branca como fibra vermelha na sua composição. Ele foi desenvolvendo essas fibras musculares, então ele consegue permanecer ali 42 quilômetros correndo, como é o caso de maratonistas, por exemplo, né, long distance running, corridas de longa distância. Ou nós temos ali também corredores que correm em média distância, né, que eles vão ter fibras musculares, tanto vermelha como brancas, né, eles vão ter um misto ali, entretanto, com uma predominância branca que vão se fadigar rapidamente. Geralmente, eles vão correr ali um pouco menos do que maratonistas. E nós temos ali o famoso sprint, ou que são o caso de corredores que vão participar de provas de atletismo mais curtas, né, os 100 metros, 200 metros, são chamados sprints, são tiros curtos, né, que vão ter ali predominantemente fibras do tipo 2, ou fibras musculares brancas. Elas são anaeróbicas, elas têm uma produção rápida de energia, entretanto, elas cansam-se rapidamente.
Essas fibras, conforme eu disse, elas estão dispostas em todo o nosso corpo, não exclusivamente em quem pratica atividade física. E aí nós temos uma separação, né, mais didática aqui, que a fibra do tipo 1, né, eu vou falar apenas aqui o sistema, a velocidade de contração e a resistência à fadiga, ela é oxidativa, então ela tem uma passividade maior, né, ela necessita de uma contração, de um relaxamento, para que haja uma alteração, né, do seu sistema muscular. Já a velocidade dela é lenta e a resistência à fadiga dela é alta, né? Então, nós temos o tipo 1 com contração lenta, oxidativa, a velocidade de contração é demorada e a resistência à fadiga é alta. A contração rápida, né, da fibra muscular do tipo 2A, ela é glicólica, necessita de energia, né, entre elas a glicose. A velocidade da contração é rápida e a resistência da fadiga é moderada, né? Como é o caso aí de musculaturas que a gente utiliza, por exemplo, pela fala, né? A gente vai falando, isso vai se cansando, a gente necessita de uma pausa para que tenha uma resistência ao cansaço, aquela fadiga. Entretanto, a gente consegue falar rapidamente, tendo musculatura de contração e relaxamento de modo rápido. E a contração rápida do tipo 2B, ela é glicolítica, ou seja, ela necessita ainda mais de glicose, a velocidade, né, de energia, ela vai precisar mais de açúcar ali na sua contração, a velocidade de contração também é rápida, entretanto, a resistência à fadiga é baixa, né? Nós temos que compreender essa diferenciação. A tipo 1, né, elas são chamadas também de vermelhas, elas são muito vascularizadas, elas são utilizadas ali em exercícios de longa resistência, como é o caso de ciclismo, né, os famosos ciclistas ali, são dos atletas que vão participar de horas, né, de algum jogo, de alguma atividade física. Elas são aeróbicas, têm um diâmetro menor de fibras, têm a contração lenta, fraca e demoram-se para cansar. Já no caso aqui das fibras do tipo 2, chamadas de fibras brancas, elas têm pouca vascularização, são aeróbicas, têm um diâmetro maior, né, das suas fibras, apresentam uma contração rápida e forte, entretanto, elas fadigam rapidamente. Eu consigo ainda aumentar, né, essas fibras dentro da nossa população através do exercício físico. Quanto maior a proporção de fibras vermelhas, né, maior a quantidade de exercício que aquela pessoa consegue realizar. Mas a maioria da população tem mais fibras vermelhas do que fibras brancas, tá bem? Vamos lembrar aí, só para a gente fazer uma associação, que a fibra vermelha, ela tem uma cor avermelhada, mais vascularizada. E quando eu consigo realizar uma prática de atividade física, né, eu consigo equilibrar essa quantidade de fibras, tanto brancas como vermelhas, eu vou conseguir um exercício de velocidade, força e hipertrofia. Né? Isso naturalmente vai aumentar minhas capacidades funcionais daquele indivíduo, haverá uma queima de gordura mais rápido, a manutenção do peso, controle da inflamação, prevenção de doenças e também, naturalmente, aí, a maior longevidade daquelas pessoas. Então, o exercício físico ele é a única fonte de aumentar o seu prazo de vida e qualidade de vida de um modo geral. Qualquer constituição é benéfica para a saúde desde que os músculos sejam estimulados, vão produzir capacidade funcional, queima de gordura, manutenção do peso, controle da inflamação sistêmica para o nosso corpo, prevenção de doenças e maior longevidade. E aí chegamos ao ponto dos motores, né, que a gente conhece, né, basicamente como um ponto, né, o elo entre o sistema nervoso central e os sistemas dos tecidos musculoesqueléticos. Os pontos motores, eles são os melhores áreas para estimulação dos músculos esqueléticos. Então, no momento em que você vai utilizar um aparelho de eletroestimulação, de eletroterapia, é preciso
saber a localização desses pontos motores, pois existe ali uma menor resistência para a passagem da corrente. Essa passagem de corrente, ela é estimulada, vamos lembrar da física, que a energia, ela vai, no momento que ela encontra barreiras como a gordura, por exemplo, ela vai se repelir. E no momento que ela encontra bastante líquido, ela consegue fluir melhor. Então, o ponto motor, ele é um ponto que ele é predominantemente irrigado, né, e ele acaba facilitando a passagem da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica vai ser maior, né, vai ajudar a contração muscular, né? Entretanto, eu preciso compreender o meu limiar sensitivo, né? Então, a pessoa ela vai ter uma percepção diminuída daquele estímulo, mas eu sei que a corrente está passando. A partir do momento que ele está sentindo algum estímulo, eu preciso diminuir um pouco aquela corrente e deixar o limiar sensitivo ali aumentado. O que eu quero dizer com isso é que o ponto motor, quando ele está se sentindo irritado, né, as características do ponto motor e do tecido muscular, ele está irritado, significa que já há algo de prejudicial dentro do músculo ou, naturalmente, dentro daquela localização. Por isso eu tenho que deixar o meu limiar sensitivo um pouco mais baixo, porque ele já está polarizado, já existe um estímulo, já foi sensibilizado. Então, a intensidade da corrente necessária para a contração muscular vai ser menor, sendo que o limiar sensitivo está aumentado. Consequentemente, o paciente / cliente terá uma percepção diminuída ao estímulo. Então, qualquer movimento, seja ele circular, seja ele a favor da fibra, seja ele para que produza uma contração muscular ou um estímulo daquela área, eu preciso questionar o paciente, interagir com ele, perguntar se ele está com o seu limiar sensitivo aumentado ou se ele está sentindo dor, basicamente. Se ele relatar que sim, está sentindo dor, você diminui um pouco a intensidade da corrente. Por isso que existe vários tipos de corrente a serem trabalhados e alguns protocolos já específicos para que não haja queimaduras ou que não haja prejuízo no tecido muscular. Os pontos motores, né, especificamente no corpo humano, eles vão estar divididos em algumas áreas. Os nervos motores, eles vão comandar a contração muscular das fibras. Então, vocês estão observando aqui um ponto motor, né, do nervo facial, que ele é dividido aqui em 4 partes, né, uma parte que vai lá para cima, na musculatura frontal supraorbital, uma parte intermediária que vai ter ali a musculatura temporal, o orbicular do olho, o músculo zigomático, uma parte inferior, né, que vai estar ali o músculo bucinador, o elevador do lábio, ele vai se subdividir ainda em orbicular da boca, e nós temos mais a sua extremidade ali do nervo facial, que vai ter uma relação com a movimentação do músculo depressor do lábio e músculo masseter. Então, quando a gente compreende, né, essa localidade dos pontos motores, eu consigo fazer a estimulação de acordo com o músculo que eu preciso trabalhar. Então, seja na abertura do olho, seja ali para aumentar a elasticidade da face, seja para trabalhar em regiões próximas à musculatura orbital, né, próximo à boca, ou seja, na região ali da face, eu tenho que compreender a localização do meu nervo facial e do meu ponto motor. Neste local de inervação ocorre a dilatação da superfície das fibras musculares. Isso é o que nós chamamos de ponto motor ou junção neural, ou ainda junção mioneural. Essas relações, né, vão estar ali bem detalhadas no nosso corpo, porque é o ponto que geralmente a gente apresenta uma sensibilidade maior, porque ali existe um nervo e esse nervo ele é extremamente inervado, né? Ele é diretamente ligado ao sistema nervoso central. Então, nós temos aqui, né, no caso do trabalho da face, em região do contorno do rosto, né, que estimular o músculo depressor do ângulo da boca, o platisma, também a região do zigomático, sempre a favor da fibra, né? Vamos lembrar
porque as fibras elas estão localizadas sempre para cima. Então, se eu vejo ali uma fibra muscular mais deslocada, mais para baixo, eu tenho que trabalhar contra essa ação, seja ele ali da gravidade, ou seja ele por uma necessidade de eletroestimulação. O trabalho, né, na região orbicular dos olhos, ali próximo à sobrancelha, né, e parte temporal, apresenta um trabalho de contração eficaz, né? Então, essa movimentação, ela sempre vai ser ali visível, né, para sustentação da região da musculatura, da região da média da sobrancelha, né? E também, no caso da musculatura facial, né, o músculo do front, né, músculo frontal, produzindo levantamento. Eles naturalmente permanecem em contração porque eles mantêm as fibras musculares em contração, né, muitas vezes para manter ali algumas linhas de expressão e naturalmente a localização de cada estrutura da face. E essas placas elas vão favorecer a sustentação da musculatura, respeitando sempre o sentido da fibra. Então, eu não devo estimular ela para baixo, e sim para cima, para que haja ali uma contração visível, aumentando a vascularização daquela pele, aumentando a vascularização daquela musculatura, estimulando ainda a contração muscular daqueles músculos que a gente viu na aula anterior. E não é apenas na face, nós temos aí pontos motores por todo o corpo, seja ele no membro superior, seja no membro inferior ou no tronco. Então, toda localidade nesses músculos, né, só para a gente lembrar aí, nós temos mais de 560 músculos no corpo inteiro, mas aqui eu estou passando para vocês os principais músculos do corpo, né, e cada ponto ali, cada pontinho que vocês estão vendo é com um asterisco ali, uma bolinha preta, é um ponto motor dos músculos do nosso corpo. Então, toda vez que eu for posicionar uma placa de eletroterapia, toda vez que eu for utilizar uma corrente, eu tenho que posicionar ele próximo a esses pontos para que haja uma devida estimulação. Não adianta eu colocar lá no transverso do abdômen e deixar ele movimentando. Essa semana uma aluna me mandou um vídeo, né, eu conversei com ela aqui pelo WhatsApp, e ela perguntou se tinha um efeito daquele movimento elétrico, né? Preciso avaliar se aquela placa ela está colocada no local correto. Vocês devem lembrar de um equipamento ali que era colocado no abdômen para contrair o reto abdominal. Ele podia sim estar localizado em cima do ponto neural, né, do ponto motor. Entretanto, né, será que a velocidade de contração estava adequada? Será que a intensidade da corrente estava adequada? Né, tanto que você não vê mais esse equipamento sendo vendido. Afinal de contas, a aceitação do mercado ela não foi benéfica, né? Muita gente comprou, achou que ia ficar com uma barriga tanquinho, abdômen sarado, e não ficou. Não existe remédio milagroso, não existe outra forma para se manter um peso adequado e uma musculatura em hipertrofia muscular, a não ser exercício físico, repouso e alimentação, né? Eu tenho que ter essas três bases para que eu consiga um corpo mais adequado e, consequentemente, uma qualidade de vida melhor. Então, eu não posso simplesmente colocar ali um equipamento de eletroterapia e achar que aquilo ali vai ser o suficiente. Eu tenho que ter uma coparticipação do meu cliente, né, do meu paciente, para que ele tenha uma alimentação adequada, para que ele faça atividades físicas e utilize, né, se for o caso, a eletroestimulação para movimentar, para que estimule a contração muscular. Então, a fisiologia da contração muscular ela vai ocorrer através do sistema nervoso central, há uma prática do sistema que ele vai se comunicar com a medula espinhal, né, ou com o canal medular. Ele, por sua vez, vai comunicar o nervo periférico. Na sequência, ele vai fazer uma liberação de cálcio, né, para aumentar a contração muscular daquele músculo especificamente. Haverá uma interação entre actina e miosina, favorecendo a contração muscular. Por sua vez, ele vai produzir o deslizamento ou tensão das pontes, que é o também chamado aí de teoria do deslizamento.
para que haja uma produção de força. Então, percebam ali naquela imagem, onde há um movimento do antebraço e do braço, que há uma contração muscular. Ela passa pelo sistema nervoso central, ele vai na medula, a medula informa o nervo informa as raízes ventrais, né, raízes de cada músculo, que por sua vez vão informar o músculo, que vai ter a sua interação com as fibras musculares, e lá no ponto motor, na junção neuromuscular, ou mioneural, a terminação nervosa vai estimular o sarcômero, que por sua vez vai produzir a interação entre actina e miosina, produzindo o deslizamento e, por último, a produção de força. Então, não é algo tão simplório, né, a realização da contração muscular. Por isso que eu tenho minhas dúvidas em relação à eletroestimulação somente para a contração muscular. Ela tem várias outras serventias, através da recuperação tecidual, através da diminuição de substância, né, ou líquido intersticial, mas não é só a eletroestimulação que vai produzir a contração. O movimento, para que ele ocorra, tem que percorrer toda essa fisiologia da contração muscular e também, né, na contração e relaxamento muscular, eu preciso ter um movimento. Chegando ali na actina e miosina, haverá um deslizamento sobre a miosina, né? A actina ela vai deslizar sobre a miosina ela vai se movimentar ao longo da actina, como resultado disso haverá a presença do ATP, né, de energia, de adenosina trifosfato. Essa adenosina trifosfato ela pode produzir tanto o aquecimento da área, como também ela pode produzir o ácido lático, que se concentrado naquele músculo, ele pode produzir uma certa dor, né, um certo incômodo para aquela musculatura, né? Ela é oxidativa, ela pode produzir um certo incômodo para aquela musculatura. E o movimento, na contração muscular, ela vai ocorrer dentro do sarcômero, né? Então, percebam que a gente está vendo aqui o sarcômero estirado, né? E porque o músculo está em extensão, está estirado, e quando ele se contrai, né, o músculo fica contraído e há um deslizamento, né, com a produção de ATP, liberação de cálcio, liberação de potássio. Por sua vez, essas práticas, né, elas vão ocorrer ali no nível das miofibrilas, né, dentro do sarcômero, onde há também o deslizamento da actina e miosina. A actina e miosina ela também pode ser chamado ali de filamento fino e filamento grosso, tá bem? Aqui no desenho do sarcômero, vocês estão observando a banda A, banda B, feixe M, feixe H e feixe Z, que são propriedades menores aí do tamanho, no tamanho da actina e miosina, mas eu não vou dar muita ênfase a isso, porque já é mais um assunto específico da área da educação física, da fisioterapia. E eu vou passar um vídeo para vocês aqui, vamos ver se vai rodar, senão eu tento fazer uma tentativa aqui. Você usa músculos todos os dias para fazer suas atividades. Essa mulher está usando músculos para respirar, circular o sangue e mover suas mãos para fazer anotações. Seu tecido muscular cardíaco e liso são involuntários. Você não controla suas ações voluntariamente. Músculos esqueléticos trabalham sob controle voluntário. Músculos esqueléticos são compostos por feixes de fibras musculares. Fibras musculares são células longas e cilíndricas, contendo vários núcleos. Os músculos se contraem ou relaxam quando recebem sinais do sistema nervoso. Uma junção neuromuscular é o local da troca de sinais. Esse é o local onde o bulbo sináptico de um axônio terminal se conecta à fibra muscular. Fibras musculares são compostas de muitas miofibrilas. Uma miofibrila contém unidades contráteis chamadas sarcômeros. Sarcômeros correm adjacentes um ao outro ao longo de toda a miofibrila. Cada sarcômero consiste de filamentos de proteínas finas e grossas que dá aos músculos esqueléticos sua aparência estriada. O músculo contrai quando esses filamentos deslizam uns sobre os outros.
Os filamentos grossos são formados pela proteína miosina, os quais são ancorados no centro do sarcômero, chamado de linha M. Os filamentos finos são formados pela proteína actina, os quais são ancorados às linhas Z nas extremidades do sarcômero. Como os filamentos de actina são ancorados na linha Z, o sarcômero encurta em ambos os lados quando os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina. Embora a ação entre os filamentos seja descrito como deslizamento, os filamentos de miosina realmente puxam a actina em todo o seu comprimento. As pontes cruzadas dos filamentos de miosina se ligam aos filamentos de actina e exercem força neles para movê-los. Essa ação é conhecida como o mecanismo dos filamentos deslizantes da contração muscular. Neste modelo, os sarcômeros encurtam sem que haja alterações no comprimento dos filamentos finos ou grossos. A contração começa quando um ATP ligado à miosina é hidrolisado a ADP e fosfato inorgânico. Isso faz com que a cabeça da miosina se estenda e possa se ligar a um sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Uma ação conhecida como força motriz é ativada, permitindo que a miosina puxe o filamento de actina em direção à linha M, encurtando o sarcômero. O ADP e fosfato inorgânico são liberados durante a força motriz. A miosina permanece ligada à actina até que uma nova molécula de ATP se ligue, liberando a miosina para ou entrar em um novo ciclo de ligação e mais contração muscular, ou permanecendo não ligada, permitindo ao músculo relaxar. A contração muscular é controlada pelas ações do cálcio. Os filamentos finos de actina são associados com proteínas regulatórias chamadas de troponina e tropomiosina. Quando o músculo está relaxado, a tropomiosina bloqueia os sítios de ligação para as pontes cruzadas na actina. Quando os níveis de íon cálcio são altos o suficiente e o ATP está presente, os íons cálcio se ligam na troponina, que desloca a tropomiosina, expondo os sítios de ligação à miosina na proteína actina. Isso permite à miosina se ligar ao sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Os íons cálcio são estocados no retículo sarcoplasmático e são liberados em resposta a sinais do sistema nervoso para uma contração. As moléculas de neurotransmissor são liberadas por um neurônio e se ligam a receptores que despolarizam a membrana da fibra muscular. O impulso elétrico viaja para dentro da fibra pelos túbulos T e liberam o cálcio estocado. Os íons cálcio fluem para as miofibrilas, onde acionam a contração muscular. À medida que a actina e miosina deslizam umas sobre as outras, o sarcômero todo encurta, aproximando a linha Z com a linha M. Como os sarcômeros nas miofibrilas contraem, a fibra muscular inteira irá encurtar. Quando a fibra muscular contrai como um todo, o músculo produz força o suficiente para mover o corpo, permitindo que você faça suas anotações. Então, pessoal, como resultado da contração e relaxamento, na contração muscular, ocorre o que a gente chama aí de fadiga muscular, né, que é o declínio da produção de força, especificamente a fadiga muscular. E ela é definida como a redução da produção de força máxima do músculo. E ela é caracterizada pela capacidade de reduzir o trabalho, né, a capacidade reduzida de realizar o trabalho. Pode ocorrer a fadiga muscular por falhas na excitação, né, falhas ali da contração muscular, ou ainda por causa da redução de liberação de cálcio, né? Então, a fadiga muscular ela pode ocorrer devido à redução de cálcio e também, né, pode ser ali a fadiga muscular pode gerar, o que a gente está vendo ali na imagem em vermelho, as lesões que eu comentei com vocês, né, de grau 1, grau 2 e grau 3, que pode provocar, inclusive, a ruptura do próprio músculo. Né? E no caso, o que vocês estão vendo ali da cor verde, é um efeito positivo da contração muscular, que é a abertura e a contração e relaxamento das fibras, produzindo o movimento. Quando a gente vai lá na academia, realiza uma atividade física, né, a gente tem naturalmente micro-rupturas, mas essas micro-rupturas, elas ocorrem de modo benéfico ao nosso corpo, né, produzindo um aumento, né, dessa contração e relaxamento. A gente apresenta naturalmente uma hipertrofia muscular. Né, e quando pode ocorrer uma contração parcial, né, daquela musculatura,
de modo involuntário, a gente apresenta o que a gente chama de cãibra, né, ou contratura involuntária. Isso pode ser por uma função de desequilíbrio eletrolítico, né, um desequilíbrio alimentar, onde aparece aquela cãibra e, naturalmente, o nosso organismo ele dá sinais que ele está precisando repor água, sais minerais como sódio, potássio e alimentação com cálcio também. Então, pessoal, chegamos aí ao final de mais um conteúdo, né? Finalizamos a aula de hoje. Agradeço a todos que acompanharam aí bastante pacientemente a aula, né? Com bastante paciência, né? Nós tivemos um probleminha aqui, mas eu vou mandar o vídeo para vocês, tá bom? Agradeço a todos que acompanharam essa aula. Obrigado, até breve, até a próxima aula.